E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. E, antes de darmos início à nossa aula, eu quero te convidar a conhecer e a seguir o nosso projeto nas nossas redes sociais, onde nós temos aqui o @Centro de Mídias _AM e também a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Beleza? Vamos verificar agora o título da nossa aula. Nós temos aí então o episódio 12, Desafio de Matemática, com o título Onde Eu Estou, justamente porque o detalhamento dela se trata de plano cartesiano, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal, esse nosso desafio, ele se trata de plano cartesiano, como vocês viram no nosso detalhamento. Dito isto, então, vamos verificar nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: em um plano cartesiano foram marcados os pontos A, 2 e 3, B, -1 e 2, C, 2 e -3 e D, 1 e 0. O único quadrante em que não há nenhum ponto marcado é... E aí você tem 5 opções de resposta. Bem, a gente vai agora dar um tempo para vocês responderem. Verifique a questão com bastante calma e daqui a pouco a gente retorna para a resolução dela. Beleza, pessoal, tempo dado. E aí, conseguiram achar a resposta? Verifiquem que o gabarito dessa questão é a letra C, ou seja, o quadrante em que não há nenhum ponto marcado é o terceiro quadrante. Por quê? Analisando aqui o gabarito, temos o seguinte, olha só. Realizando a representação dos pontos no plano cartesiano, e aí você consegue verificar que nós temos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Todos eles que foram dados na pergunta, tá? As suas coordenadas. É possível perceber que o único quadrante que não possui nenhum ponto é o terceiro, ou seja, esse quadrante aqui que eu estou destacando agora em vermelho, tá? E aí, nesse caso, o que acontece, pessoal? Para você verificar se um ponto pertence a um determinado quadrante, é importante você verificar, principalmente, os sinais das coordenadas desse ponto. Como assim? Vamos verificar agora o nosso conteúdo. Verifique que esse plano cartesiano ele é formado por duas retas que se cruzam perpendicularmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui entre elas são formados 4 ângulos de 90 graus, tá certo? E aí, a gente consegue perceber também que essas retas, elas formam 4 regiões diferentes, onde cada uma dessas regiões é chamada de quadrante. Então, nós temos aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Agora, como é que a gente faz para determinar a localização do ponto nesses quadrantes? Verifique o seguinte, esse eixo X, que é o eixo horizontal, e também é chamado de eixo das abscissas, ele possui o seguinte, à esquerda da nossa origem ficam todos e quaisquer valores negativos, e à direita dessa origem ficam todos e quaisquer valores positivos. Agora, o outro eixo é o eixo Y, que é chamado eixo das ordenadas. Acima da origem ficam todos e quaisquer valores positivos, e abaixo dessa origem ficam todos e quaisquer valores negativos. Mas calma lá, eu estou falando em origem. O que é a origem? É justamente esse ponto de encontro dos dois eixos, ou
o ponto de encontro das duas retas. E essa origem, por se tratar de uma origem, ela possui coordenadas 0 e 0. Tranquilo? Então, o que acontece? Vamos lá. Verifiquem que, nesse primeiro quadrante, nós temos aqui sinais positivos para x e para y. Opa, calma lá. O que é um sinal positivo para x e para y? Não se esqueçam que todo e qualquer ponto, ele sempre possui essas coordenadas. Coordenada x e coordenada y, obrigatoriamente nessa ordem. Então, primeiro você deve analisar o ponto no eixo horizontal e depois você deve analisar esse ponto no eixo vertical. Então, o primeiro quadrante é formado por coordenadas de pontos positivos. No segundo quadrante, reparem que ele é negativo para x e positivo para y. No terceiro quadrante, ele é negativo para x e negativo para y. E no quarto quadrante, ele é positivo para x e negativo para y. Quer ver uma coisa bacana aqui também? Se você analisar em diagonal, ou seja, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, ele possui sinais diferentes nas posições. Ou seja, o primeiro quadrante é positivo, positivo, o terceiro quadrante é negativo, negativo. Analisando novamente na forma diagonal, nós temos aqui o segundo quadrante e o quarto quadrante. O segundo quadrante possui pontos negativos e positivos nessa ordem, e o quarto quadrante positivo e negativo nessa ordem. Então, nesse caso aqui, dessa questão específica, ela está tratando da posição do ponto em relação aos quadrantes. Então, olha lá. Esse ponto em verde, que nós temos destacado aqui, é o ponto 2 e 1. E esse ponto 2 e 1 possui os dois sinais dos valores numéricos positivos. Por esse motivo que ele está localizado no primeiro quadrante. Esse segundo quadrante, reparem que ele possui aqui o ponto menos 3 e 2, ou seja, negativo para x e positivo para y. O terceiro quadrante possui o ponto menos 2 e menos 2, quer dizer que os dois valores das duas coordenadas são negativos. E o quarto quadrante, ele tem aqui o ponto 3 e menos 3, quer dizer que esse ponto ele é positivo para x e negativo para y. Pessoal, atenção! Todo e qualquer ponto que tenha valores positivos para x e para y, obrigatoriamente se localizará no primeiro quadrante. Todo e qualquer ponto que possuir valor negativo para x e positivo para y, será localizado no segundo quadrante. Todo e qualquer ponto que possuir sinais negativos para x e para y, estará localizado no terceiro quadrante. Assim como todo e qualquer ponto que possua sinal positivo para x e negativo para y, estará localizado no quarto quadrante. Isso é uma regra geral. Agora, o que acontece? Pode ser que, de repente, você tenha aqui um ponto onde, vou apagar aqui, tá? Onde esse ponto A, por exemplo, ele tem as coordenadas 3 e 0. Opa! O que você consegue reparar de diferente aí? Consegue reparar que nós temos uma das coordenadas igual a 0. O que acontece? O 0, ele é um número neutro, ou seja, ele não é nem um número positivo, muito menos um número negativo. Vamos supor também que eu tenha o ponto B, 0 e menos 2, tá? Também é um ponto onde nós temos uma das coordenadas igual a 0. Quando isso acontecer, quer dizer que esse ponto obrigatoriamente estará em cima de um dos eixos. Qual eixo? Esse ponto A, como é 3 e 0, ele estará bem aqui, ó, em cima do 3 no eixo X, justamente porque o valor de Y vale 0. Esse ponto B, 0 e menos 2,
estará bem aqui em cima do ponto menos 2 no eixo y, justamente porque o valor de x é zero. Tranquilo? Vamos agora então ao nosso próximo desafio. Beleza, pessoal. Então vocês viram que a primeira questão ela tratou de localização do ponto no plano cartesiano. Essa segunda questão agora, ela vai tratar de um ponto bem especial, que é o ponto médio. Vamos à questão, olha só. Determine a medida das coordenadas do ponto M, que é o ponto médio, entre os pontos A, 4 e 5 e B, 6 e 3. E essa questão possui 5 opções de resposta, onde, logicamente, apenas uma delas está correta. Então, façam com bastante calma os seus cálculos, resolva a questão e daqui a pouco a gente volta para que eu possa te mostrar a resolução dela. Beleza, pessoal. Tempo dado, verificamos na tela que a nossa resposta desse desafio 2 é a letra B, ou seja, o ponto M possui coordenadas 5 e 4. Mas por que a resposta é essa? Vamos verificar. Primeiramente, é importante lembrarmos que o ponto médio divide o segmento ao meio. Para determinarmos esse ponto, precisamos somar os extremos e dividir o resultado por 2. Ou seja, se os extremos são justamente o ponto A de coordenadas 4 e 5 e o ponto B de coordenadas 6 e 3, então o ponto médio será dado por quem? Vamos lá. 2 vezes M, M ele está chamando o ponto médio, tá certo? 2 vezes por quê? Porque por se tratar de ponto médio, a gente vai pegar a metade dessa distância. Então, esses pontos nós temos aí as coordenadas 4 e 5 e 6 e 3. Em seguida, você vai somar as coordenadas dentro dos seus eixos. Ou seja, você vai somar o valor de x com o valor de x e você vai somar valor de y com valor de y. Sendo assim, nós teremos o seguinte: 4 mais 6 e 5 e 3, tá? Então, nós temos 4 mais 6 e 5 mais 3. Então, a soma desses resultados é igual a justamente 10 e 8, que são os resultados das somas de 4 mais 6 e 5 mais 3. Mas, como nós queremos o ponto médio, o que acontece? Eu vou pegar esses resultados e dividir os dois, só voltar aqui, e dividir os dois por 2. Por esse motivo que a nossa resposta aqui é 5 e 4, porque 10 dividido por 2 é 5 e 8 dividido por 4 é 2, tá? Então, o ponto médio dos pontos de coordenadas 4 e 5 e 6 e 3 é o ponto M de coordenadas 5 e 4. Verifique agora aqui comigo o nosso conteúdo, olha só. Quando a gente fala de ponto médio segmento, a gente está falando, na verdade, da metade da distância. Antes de analisarmos a figura, deixa eu te mostrar o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui uma reta horizontal. Suponha que esteja reta, né? E essa reta, ela tem 14 centímetros de distância. Se eu quero localizar o ponto médio dessa reta, eu vou pegar, então, o ponto que está localizado na metade desse segmento, ou seja, a metade de 14 é igual a 7. E aí, nesse caso, independe da posição dos extremos. Tanto faz você considerar da sua esquerda para o centro ou da sua direita para o centro, de qualquer forma vai possuir aqui 7 centímetros, tá bom? A mesma ideia vale para quando nós pegarmos, por exemplo, uma reta aqui na vertical. Vamos pegar o mesmo exemplo, a mesma distância.
nós temos aqui uma distância de 14 centímetros de uma extremidade para a outra, tá? Se eu quero localizar novamente o ponto médio desse segmento vertical, basta você pegar a distância e dividir por 2, ou seja, 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, quer dizer que esse ponto médio está localizado na distância 7 centímetros. E aí, novamente, independe se você vai considerar os 7 centímetros de cima para baixo ou de baixo para cima, o resultado ou a localização será a mesma. Agora, vou apagar aqui, hein? Agora, em relação à figura, o que você consegue reparar de diferente do que eu acabei de mostrar? A reta, ela não está nem na horizontal, muito menos na vertical. Ela é oblíqua, ou seja, ela está em diagonal. Estando ela em diagonal, fica mais complicado você determinar a posição, no caso aí, né, do ponto médio, né, a distância média do segmento. Então, uma facilidade para que a gente possa trabalhar esse ponto médio é justamente a localização das extremidades no plano cartesiano. E aí você verifica que uma extremidade é o ponto A, vou colocar aqui em cima, tá? Esse ponto A possui coordenadas XA e YA. Vou até identificá-las aqui, ó. XA e YA. Outra extremidade é o ponto B. E esse ponto B possui coordenadas XB, só voltar aqui rapidinho, XB e YB, tá bom? Onde eu vou identificar também aqui, ó, XB e YB. O ponto médio é justamente o ponto que se localiza no centro desse segmento. Mas como é que a gente faz para determinar esse ponto médio? Vejamos. Esse ponto médio, que eu vou chamá-lo de M, esse ponto médio possuirá coordenadas xm e ym, tá bom? E aí, esse xm, que é o x do ponto médio, é justamente a metade da distância entre o x de A e o x de B. E o ym é justamente a metade da distância entre o YA e o YB. Como é que a gente faz para, então, determinar o ponto médio na prática? Vejamos. Vamos supor que eu tenha aqui o ponto A de coordenadas 1 e 2. E eu tenho o ponto B de coordenadas 5 e 6. Tranquilo? Bem, se eu quero determinar o ponto médio entre esses dois segmentos, eu vou fazer o seguinte. Uma outra maneira, um pouco diferente do que a gente viu agora há pouco na questão, né? É fazer o seguinte. Você vai pegar, somar os valores de x e dividir por 2, é uma das coordenadas. A outra coordenada você vai somar os valores de y e dividir por 2 também. Dessa maneira, repare que nós temos 1 mais 5 é 6, e 2 mais 6, rapidinho, e 2 mais 6 é 8. Ou seja, esse ponto médio possui coordenadas 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4. Então, essas são as coordenadas do ponto médio dos segmentos A e B, quando o ponto A possui coordenadas 1 e 2, e quando o ponto B possui coordenadas 5 e 6. Então, é sempre dessa maneira, pessoal, que você deverá fazer para determinar o ponto médio de um segmento quando esse segmento estiver localizado num plano cartesiano. E, logicamente, você tiver conhecimento dos valores das coordenadas das duas extremidades, do ponto A e do ponto B, tá? Então, basta somar x, dividir por 2, basta somar valores de y, dividir por 2 também. Tranquilo? Vamos ao nosso próximo desafio agora. Ok, pessoal, vamos verificar agora o nosso terceiro desafio aqui dessa aula. Verifica comigo na tela. Nós temos aí, então, o terceiro desafio com a seguinte pergunta. Um triângulo foi representado no plano cartesiano com vértices nos pontos A, -1 e -2, B, 3 e 5 e C,
4 menos 3. Podemos afirmar que o seu baricentro é o ponto, e aí você tem 5 opções de resposta, onde, logicamente, apenas uma delas está correta, tá bom? Então, verifique a questão, analise com bastante calma, faça seus cálculos, e daqui a pouco a gente retorna para fazermos a nossa resolução. Beleza, pessoal, estamos aqui de volta então e verificamos que a resposta desse desafio é a letra C, ou seja, o baricentro que é representado pelo ponto G possui coordenadas 2 e 0. Mas, por que a resposta é essa? Vamos lá. De início, encontraremos o valor de x de g, que é justamente a coordenada x do baricentro. Por que nós temos aqui 3 valores de x? xa, xb e xc. Justamente porque o baricentro ele só existe em triângulos. E um triângulo, logicamente, possui 3 lados, possui 3 ângulos e automaticamente também possuirá 3 vértices. E aí, nesse caso, a gente vai somar as 3 coordenadas de x, x de A, mais x de B e mais x de C, e dividir o resultado final por 3. Por esse motivo, então, que nós temos o seguinte, que x de g é igual a menos 1, mais 3 e mais 4, tudo isso dividido por 3. Ao somarmos menos 1 mais 3 mais 4, o resultado final será igual a 6. E 6 dividido por 3 é 2. Acabou a questão? Não. Isso aqui só estamos verificando a coordenada x do baricentro. Vamos agora verificar a coordenada y desse baricentro. E a ideia é a mesma, só que agora com os valores de y. Ou seja, você vai somar as 3 coordenadas de y dos 3 vértices desse triângulo. Então, nós teremos y de A mais y de B mais y de C, onde os valores são menos 2, mais 5 e menos 3. Ao realizarmos a soma desses 3 valores, o resultado final é igual a 0. E 0 dividido por 3 é igual a 0, que é justamente a coordenada do y do baricentro, tá bom? Portanto, as coordenadas do baricentro são G, 2 e 0, tá beleza? Então, não se esqueçam que esse baricentro, ele sempre é representado por um ponto G, que possui um valor de x de g e um valor de y de g para as suas coordenadas. Tranquilo? Vamos verificar agora o nosso conteúdo. Opa! O que é o baricentro? Vamos aqui ao texto. O baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das 3 medianas do triângulo. O baricentro é conhecido também como centro de gravidade do triângulo. E o baricentro divide qualquer uma das medianas na razão de 1/2. Vamos aqui analisar o primeiro período desse texto. O baricentro de um triângulo é o ponto de encontro das 3 medianas do triângulo. Pessoal, olha lá. Um triângulo, ele possui 3 vértices. Vamos chamá-los aqui de vértice A, vértice B e vértice C. Tranquilo? A mediana é o segmento de reta que sai de qualquer um desses vértices e, ao tocar no lado oposto, vai dividir esse lado ao meio. Então, por exemplo, aqui, ó, verifiquem essa mediana que sai de A e toca aqui no ponto F. Esse ponto F, ele vai dividir esse segmento BC ao meio, ou seja, a distância entre, só fazer aqui em cima,
A distância entre B e F, ela é igual à distância entre F e C, justamente porque a mediana divide o segmento ao meio. E essa mesma ideia, ela acontece para a mediana BD e para a mediana CE, tá bom? Outra coisa, o baricentro também é conhecido como centro de gravidade. Mas o que seria esse centro de gravidade? Uma brincadeira muito comum, uma prática muito comum entre os alunos é pegar o caderno e girar o caderno em um dos dedos, não é isso? Quando você faz isso, fica girando o caderno, você consegue fazer com que o caderno não caia justamente porque o seu dedo está tocando o centro de gravidade do caderno. A mesma ideia vale, por exemplo, quando você vê um jogador de basquete girando uma bola de basquete em um dos dedos somente. Também esse jogador, ele conseguiu encontrar o centro de gravidade dessa bola de basquete, tá? Então a mesma ideia também vale para o triângulo. Esse ponto, esse centro de gravidade do triângulo, ele é chamado de baricentro, tá? Então, se você pegar qualquer triângulo, seja de papelão, qualquer material, e conseguir girar no seu dedo, é porque você encontrou ali o centro de gravidade, tranquilo? Outra propriedade bem interessante é a seguinte, vou apagar aqui, tá? O baricentro divide qualquer uma das medianas na razão de 1/2, ou seja, vamos pegar novamente aqui essa, só trocar aqui a cor. Vamos pegar novamente aqui essa mediana de A até F. Quando eu pegar essa medida de O para F e dividir pela medida de O até A, essa medida estará na razão de 1/2. Por quê? Porque automaticamente, quando você traça o baricentro, tá? Esse baricentro, esse ponto O, perdão, ele vai dividir essa mediana que tem automaticamente 3 partes na razão de 1/2, tá? Então quer dizer que esse segmento de O até A equivale ao dobro do segmento de O até F. Aqui para a gente agora, no plano cartesiano, o que acontece? Para que a gente possa determinar as coordenadas do baricentro, basta você pegar, vou chamar aqui de ponto G, tá? Basta você pegar, então, as coordenadas de x, de A, B e C, que são os 3 pontos, somá-los e dividi-lo por 3, e a mesma ideia você vai fazer com os valores de y. Vai somar as 3 coordenadas, YA, YB e YC, e dessa soma você vai pegar o resultado final e dividir por 3 também, tá? Fazendo isso, você vai conseguir encontrar as coordenadas do baricentro. Por que nós estamos dividindo por 3? Justamente porque um triângulo ele possui 3 vértices, tá bom? E aí, nesse caso, a gente está encontrando justamente as coordenadas desse baricentro, as coordenadas da localização do centro de gravidade desse triângulo, que é chamado de baricentro. Beleza, pessoal? Então, a gente finaliza aqui nosso conteúdo. Vamos agora às nossas considerações finais. Beleza, pessoal. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Quero agradecer a participação de todos e a atenção também. Mas antes de dar tchau, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos aqui a nossa selfie, tá bom? Vocês vão tirar aquela selfie bem bacana. Marcar aqui o nosso projeto, tá? Então, atenção, vamos lá. Beleza, feito isto então, vamos também aqui convidar e reforçar o convite de vocês participarem e seguirem nosso projeto nas redes sociais, onde nós temos aqui o @Centro de Mídias _AM e a hashtag Projeto Conquistar Seducam, ok? Então é isto, pessoal. Muito obrigado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.